Opa, beleza, tudo bem? Então, vou começar agora esse novo projeto, um projeto que é muito importante para mim, de ler a Bíblia por durante um ano. Eu sempre tive um contato muito frequente com a Bíblia, sempre li a Bíblia todos os dias, de manhã, de noite, porém, nos últimos meses, nos últimos anos, eu nunca cheguei a ler a Bíblia completa. Então, eu vim refletindo, né, nesses últimos tempos e pensei, poxa, eu já tenho a frequência de ler a Bíblia. Por que agora não ler a Bíblia completa? Saber que de fato tem nesse livro tão maravilhoso. Então esse projeto ele é muito importante para mim, muito importante para a minha vida espiritual. E estou fazendo esse vídeo aqui realmente para poder compartilhar com vocês as minhas experiências lendo a Bíblia, né? E antes de começar, né, fazer apenas alguns comentários. Primeiro que a ideia é ler a Bíblia por durante um ano. Então, o foco é conseguir ler, né, todos os livros da Bíblia por durante um ano. O foco não é explicar as passagens, o foco não é entrar no contexto que o texto ali está falando, não é explicar o que está sendo lido. A ideia é realmente ler as passagens. Óbvio que um trecho, um versículo, uma parte, eu posso pegar ali de exemplo e no final eu posso estar explicando, eu posso estar falando que eu entendi, né, e tudo mais, mas a ideia não é explicar sobre as passagens, não. A ideia é realmente estar lendo os livros. Porque se for parar para explicar tudo, né, que tem na Bíblia, a gente vai ficar aqui por horas e horas. Então a ideia é realmente ler a Bíblia. E no primeiro dia vai ser fácil. O primeiro dia vai ser tranquilo, no segundo dia vai ser de boa, no terceiro dia acredito que vai ser de boa também. No primeiro mês já vai dar uma complicadinha, né? Mas aí a gente vai seguir firmes aqui nesse propósito. No centésimo dia, aí vai ser difícil, né? Porque precisa de uma consistência, precisa ali de um passo a passo todos os dias. No dia 200 também vai ser muito complicado, vai ser mais difícil ainda. Quando chegar no dia 300, aí já vamos estar com bastante caminho andado, né? E se Deus quiser, vou me esforçar muito para isso. Esse é o meu principal foco espiritual desse ano, que é ler a Bíblia durante um ano. Eu vou pegar firme e vamos aí. Quem quiser acompanhar junto comigo, seja muito bem-vindo. Vamos começar, tá? Por ordem, vou começar pelo livro de Gênesis, Êxodo e assim por diante, até chegar em Apocalipse. E eu fiz um planejamento, depois eu vou ver se eu trago aqui para vocês, se der eu coloco aqui no vídeo, tá? Não sei editar direito, nem não sei muito de edição, mas se der eu coloco aqui para vocês como é que é o meu planejamento de leitura dos livros. E um ponto muito importante, eu deixei para os últimos dias o livro, porque cada dia eu vou ler por volta de uns 3 a 4 capítulos, né, para dar conta de ler a Bíblia toda em um ano. Porém, nos últimos dias eu deixei Apocalipse para me ler um capítulo basicamente por dia. Então, eu vou ler Apocalipse 1 em um dia, Apocalipse 2. E por que que eu fiz diferente dos outros livros? Porque Apocalipse é um livro que eu nunca li, é um livro que eu tenho bastante curiosidade e eu pretendo dar um foco um pouco maior nesse livro, tá bom? Se der eu coloco aqui, vou tentar, não sei editar, eu coloco aqui para vocês como é que tá o meu planejamento, tá bom? Mas vocês vão me acompanhando, é bem tranquilo, eu vou falando de onde que eu tô iniciando a leitura, até onde eu vou parar, tá bom? Espero que vocês me acompanhem aí, pegue sua Bíblia, tá? E vamos começar aqui pelo livro de Gênesis. Hoje a gente vai ler aqui Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 3, beleza? Gênesis, origem do mundo e da humanidade. A criação. A humanidade, ponto alto da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra.
A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A gente já percebe aqui, né? Quando fala que Deus viu que a luz era boa, ele já começa a reconhecer o quanto as obras deles, a obra dele era muito boa. A luz, Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse que exista um firmamento no meio das águas, para separar águas de águas. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas, que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. E Deus chamou ao chão seco terra, e ao conjunto das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam semente e árvores que deem frutos sobre a terra, frutos que contenham semente, cada uma segundo a sua espécie. E assim se fez. E a terra produzia relva, ervas que produzem semente, cada uma segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, com a semente, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e para marcar festas, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para regular o dia, o luzeiro menor para regular a noite, e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para regular o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o quarto dia. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. E Deus criou as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas, conforme a espécie de cada uma. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Aqui já deixa um conceito muito importante, né, sobre Deus, que é multiplicar todas as suas obras. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez as feras da terra, cada uma conforme a sua espécie. Os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie, e os répteis do solo, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Aqui Deus já dá a ordem, né, para o homem, que ele pode dominar todos os animais da terra.
E Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. E os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês, e para todas as feras, para todas as aves do céu, e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais há respiração de vida, eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Olha que bacana. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo era muito bom. Glória a Deus. Capítulo 2, tá? Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus terminou todo o seu trabalho. E no sétimo dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Deus então abençoou e santificou o sétimo dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Essa é a história da criação do céu e da terra. Quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta no campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo. E fizeste subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo. Soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Fison. É aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro. E o ouro dessa terra é puro, e nela se encontram também o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom. Ele rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre e corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o cultivasse e guardasse. E Javé Deus ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. Javé Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante. Que Deus já mostra que a gente não nasceu para ficar sozinho, né? Precisamos dos nossos irmãos. Então, Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver com que nome eles a chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. Olha para você ver, eu acho isso maravilhoso, a intimidade que Deus tem com o homem. Ele dá a ordem, ele dá o direito do homem sair pelo jardim do Éden para escolher os nomes de cada animal. Olha para você ver como Deus e o homem eram tão íntimos. O homem deu então nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras. Mas o homem não encontrou um auxiliar que lhe fosse semelhante.
Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Ora, o homem e sua mulher estavam nus, porém não sentiam vergonha. Capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Javé Deus havia feito. Ela disse para a mulher: É verdade que Deus disse para vocês, que não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não comerão dele, nem o tocarão. Do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse para a mulher: De modo nenhum vocês morrerão. Mas Deus sabe que, no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Só um adendo aqui bem rapidinho. Como o ser humano ele é tentado aqui pela serpente, pela visão, né? Porque o ser humano ele foca nas coisas materiais, no bem pessoal, naquilo que ele vai tirar de vantagem para ele mesmo. E a serpente maldosa usa isso para atiçar, para enfeitiçar ali, né, o Adão e a Eva, para poderem dar um bem para eles, um bem material, o bem deles enxergarem o conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê como o ser humano ele é guiado pelos olhos, pela ganância, né? Vamos assim dizer. Então a mulher viu que a árvore tentava. Só uma outra coisa aqui, bem rapidinho. Você que está vendo esse vídeo, eu estou aprendendo, tá? Junto com vocês. Então, algumas coisas aqui, se você puder deixar aí nos comentários alguma coisa que eu não tiver comentado, ou que eu tiver comentado e talvez não seja isso, quero dizer para vocês que eu estou aprendendo também, tá bom? Então, estou aqui como um aprendiz, além de estar levando a palavra, estou aprendendo a palavra também, tá bom? Então, espero aprender junto com vocês, beleza? Então, a mulher viu que a árvore tentava o apetite. Era uma delícia para os olhos e desejável, como eu tinha comentado, né? Para adquirir o discernimento. Pegou o fruto e o comeu. Depois o deu também ao marido, que estava com ela, e também ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Em seguida, eles ouviram Javé Deus passeando no jardim à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem. Onde está você? O homem respondeu: Ouvi teus passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e me escondi. Javé Deus continuou: E quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual ele tinha proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. Olha ele aqui já tirando a culpa dele, né? A mulher que tu me deste. Javé Deus disse para a mulher: O que foi que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então Javé Deus disse para a serpente: Por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você se arrastará sobre o ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Eu porei
inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça, e você ferirá o calcanhar deles. Javé Deus disse então para a mulher: Vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez. Entre dores, você dará à luz a seus filhos. A paixão vai arrastar você para o marido, e ele a dominará. Javé Deus disse para o homem: Já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu lhe tinha proibido comer, maldita seja a terra por sua causa. Enquanto você viver, você dela se alimentará com fadiga. A terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva dos campos. Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó e ao pó voltará. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os que vivem. Javé Deus fez túnicas de pele para o homem e sua mulher, e os vestiu. Depois Javé Deus disse: O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que ele agora não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Então Javé Deus expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele expulsou o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a espada chamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui a gente começa esse projeto, como eu falei para vocês. Lemos aqui sobre a criação do mundo, sobre a criação do céu, da terra, do mar, do ar e também do homem e da mulher. E também vimos, onde Adão e Eva entraram em pecado. Pela primeira vez, desobedeceram a Deus e entraram em pecado. Então, espero que você possa me acompanhar aqui nesse novo projeto que a gente está aqui iniciando. Como disse, estou aqui, além de estar transmitindo um pouquinho da palavra de Deus, estou aqui mais para aprender do que para ensinar. Então, que a gente possa aprender juntos sobre a palavra de Deus, tá bom? E compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Se você quiser compartilhar esse vídeo com outra pessoa, fique bem à vontade, vai ser muito bem-vindo. Obrigado, tamo junto. Até amanhã.